11 horas. Nós hoje vamos ter o prazer aqui, estamos tendo o prazer de receber o doutor Marco Antônio Máximo Prado. Doutor Marco Antônio, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal Fluminense. É doutor em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor titular da University of Western Ontario, London, Ontário, Canadá. Cientista da Robarts Research Institute. Membro do corpo editorial do Journal of Neurochemistry. Tem experiência nas áreas de farmacologia e neurociências, com ênfase em farmacologia bioquímica e molecular. Atua principalmente nos temas de doenças degenerativas, microscopia confocal em camundongos geneticamente modificados. E ele vai nos dar o prazer hoje de falar sobre o papel de chaperonas na regulação da agregação de proteínas em doenças neurodegenerativas. Antes de passar a palavra a ele, eu passo a palavra ao doutor Marcos Vinícius para completar as boas-vindas a ele. Não, eu agradeço, mas você apresentou muito bem, eu tinha até anotado algumas coisas para falar, e realmente é um prazer enorme que eu pessoalmente sinto em trazer aqui esse seminário Marco Antônio, que, em minha opinião, foi o melhor estudante que eu tive até hoje, que orientação tive, um orgulho que eu tenho de que o estudante ultrapassa e muito o orientador, e tudo pela sua capacidade, etc. Eu gostaria de realçar uma coisa importante também, que ele ganhou já em 1994, o Marco Antônio ganhou um prêmio na Universidade, o Rafael Lina está aí, da Universidade do Rio de Janeiro, jovem talento do Departamento de Bioquímica Médica da UFRJ. Eu não tenho mais nada, você já falou tudo. Com a palavra, doutor Marco. Obrigado, Magela, obrigado, Vinícius. Eu acho que só para dar uma introdução, para quem não me conhece, principalmente estudantes, durante 15 anos eu dividi um laboratório e quase que um escritório com o Vinícius, né? Durante esses 15 anos, não teve um dia que eu não fui trabalhar feliz de encontrá-lo de manhã e a gente conversar. Ele sempre muito bem-humorado, a menos que o Atlético tivesse perdido na noite anterior, né? E era sempre o problema. Mas se o Atlético ganhou, não tinha problema, né? O Vinícius sempre bem-humorado e sempre um grande incentivador de tudo que a gente quis fazer. A gente tinha um grupo que era excelente no departamento de farmacologia que ele construiu, né, da UFMG. Infelizmente, o departamento e o ICB resolveram não apoiar e, por conta disso, o grupo se desfez. Alguns professores foram para a medicina, o Vinícius acabou indo para a Santa Casa e eu vim para o exterior nessa época, né? E, na verdade, na época, eu fiquei muito triste de perder esse contato diário que eu tinha com o Vinícius, mas, por outro lado, eu tenho que agradecer muito o Departamento de Farmacologia da UFMG, porque foi uma das principais e mais importantes decisões da minha vida ter vindo para a Universidade de Western Ontario, onde o apoio à pesquisa, né, foi fundamental nesses últimos 13 anos no desenvolvimento do laboratório e do que a gente tem feito, né? Então, eu vou falar sobre um trabalho que começou, na verdade, há muitos anos, e eu estou feliz que o Rafael Linder e a Vilma puderam vir aqui, porque começou com eles, né? Um outro visionário da ciência, né, que, como o Vinícius, da ciência brasileira, o Ricardo Brettani, pôs um grupo de pessoas juntas, na época eu era a criança do grupo, né, eu e a Vilma, talvez, era o Rafael, o Ivan Esquerdo, o Brettani, eu e Vilma, né, para estudar a doença de prion, né, e foi isso que me levou a começar a trabalhar com a parte de enovelamento de proteínas em doenças degenerativas, né? Então, esse trabalho, tem muita coisa que foi feito, realmente foi feito junto com a Vilma e com o Rafael, e eu vou mencionar o que foi feito. Eu estou tentando mudar meus slides, eu estou mudando, mas eles não estão indo. Ok. Pô, tem que esperar um pouquinho. Bom, eu vou falar sobre doenças degenerativas, e como eu mencionei para vocês, tem um lag aqui
Então, eu mudo o slide, ele demora um pouco para mudar na tela. Aí, pronto. Eu vou falar para vocês de doenças degenerativas, e como eu disse inicialmente, doença de Prion, né, foi o que me introduziu nessa parte de proteína misfolding, mas eu vou falar hoje principalmente de doença de Parkinson, na verdade de uma proteína chamada sinucleína, e um pouco de doença de Alzheimer também. E as características dessas doenças estão nessa tabela que eu adaptei no paper antigo, né? E uma das características principais de quase todas essas doenças neurodegenerativas é justamente o fato de que elas têm essa mudança em algumas proteínas. Por exemplo, na doença de Alzheimer, é a formação desses peptídeos, a beta e hiperfosforilação da proteína tau, né? que é importante, tem muita evidência genética, principalmente para o papel da proteína precursora de amiloide, que é a proteína que gera esses peptídeos, que dá origem a esses peptídeos amiloides. Na doença de Parkinson, você tem diferentes genes que estão envolvidos, né? Mas a alfa-sinucleína é uma das proteínas que é importante e forma esses corpos de Lewy, né? E neurites de Lewy. E a sinucleína pode estar nesses corpos em outras doenças, não só na doença de Parkinson, mas em Lewy body dementia, em vários pacientes com doença de Alzheimer também. Você tem esses depósitos de sinucleína, que a gente vai ver com mais detalhes. A doença de Prion, a proteína Prion é que deposita, e cada uma dessas doenças tem diferentes proteínas, eu não vou poder entrar em detalhe com todas elas, né? Mas, como eu vou falar um pouco, por que uma das coisas que eu vou falar é sobre sinucleína, é porque as evidências para a sinucleína de que essas proteínas se desenovelam e se agregam e seguem um processo similar à doença de Prion, onde uma proteína que está com esse novelamento errado, ela funciona como um template que dirige, né, as outras todas, as proteínas endógenas, a assumir essas conformações alteradas também. Tá? E tem evidências na doença de Parkinson que esse processo, que essas proteínas que estão agregadas, elas vão passando de uma parte do cérebro para outra, e com sinucleinopatias, essa evidência é muito forte, porque em alguns pacientes de doença de Parkinson, eles receberam, né, um transplante de células fetais humanas, né, para a produção de dopamina. E o que foi interessante é que esse enovelamento errado da sinucleína, eu estou com dificuldade de mostrar com o mouse, mas se vocês forem ver nisso daí, nesse slide do meio, o que acontece é que ela agrega e ela passa para onde você teve o transplante. Né? É uma evidência de que, de alguma maneira, essas proteínas que estão se depositando estão passando mesmo em tecidos que não eram para estar doentes. Né? Esse processo pode ser descrito bastante bem por patologia também. E na hora que o slide resolver aparecer aí, vocês vão ver que ela parece que vem até da periferia, talvez, né? E segue na direção do cérebro. Ou seja, as proteínas vão servindo como um template, recrutando outras proteínas, outras sinucleínas que estão normais, que mudam de conformação, e isso vai se espalhando pelo cérebro, né? E esse processo, no canto direito abaixo, né, é pouco entendido, e existe a possibilidade que chaperonas, né, estejam envolvidas. Chaperonas são proteínas que são importantes para controlar a capacidade da célula responder a diferentes tipos de estresse, né, principalmente estresse de proteínas agregando. Elas estão envolvidas no processo de enovelamento, mas também de agregação e degradação. Tem vários processos diferentes onde elas estão envolvidas, né? E normalmente são proteínas chamadas de heat shock protein, né? E essas heat shock proteins são uma delas é a heat shock protein 70, a outra é a heat shock protein 90, né? E são proteínas que estão envolvidas no enovelamento de provavelmente grande parte do proteoma. Né? Dentre essas proteínas que participam como heat shock proteins, né, eu falei da 70 e 90, existe uma proteína que faz um papel de ponte entre essas duas, que é chamada de Stress Inducible Phosphoprotein 1, ou STI1, né, ou Heat
Heat Shock Protein Organized Protein, HOP, né? E o gene é STU-P1. E essa proteína está aqui, ilustrada no canto esquerdo, né? Ela tem vários domínios que a gente chama de tetratricopeptide repeat domains, tá? que são TPR1, 2 e 2B, e repeats também chamados de DP1, que é de aspartico e prolina, né? O papel dessa proteína é de fazer realmente um dos papéis, né, que é conservado desde a levedura, é de fazer uma ponte entre a Heat Shock proteína 70 e a Heat Shock proteína 90, que facilita o novelamento. E esse é um slide que a gente publicou no paper mostrando, né, esse papel onde a Heat Shock proteína 70 em verdinho, né, está recrutando proteínas que a gente chama de clientes, com uma outra Heat Shock proteína chamada de 40, né? E a proteína ST1 serve como uma ponte para ligar a Heat Shock proteína 70 e 90 e facilitar enovelamento e até degradação de proteínas, né? Infelizmente o mouse não aparece para eu poder mostrar para vocês, mas é só seguir o ciclo aí, mostrando a parte de folding e até de degradação de proteínas, né? Mas como é que eu comecei a me interessar por essa Heat Shock protein? Vem do estudo que a Vilma e o Rafael começaram de maneira pioneira no mundo, né, para entender como a proteína prion, que causa doenças de doença da vaca louca e outras doenças, né, ela funciona normalmente em células e particularmente em neurônios. E o Bretagne e a Vilma e o Rafael descobriram que havia uma proteína que interagia com a proteína prion e disparava uma série de sinalizações celulares. E eles descobriram que essa proteína era justamente a minha câmerazinha caiu. Bateu aqui caiu do computador. E eles descobriram, então, que essa proteína ST1 funcionava dessa maneira. E é claro que a pergunta fica, como é que uma proteína que é chaperona e está dentro da célula pode sair, né? A proteína que está do lado de fora da célula, ancorada na membrana, por âncora de GPI, como é que ela sai e ela consegue sinalizar, né? E aí teve muitos trabalhos que foram feitos. A Glaucia Raj fez um trabalho muito interessante mostrando que, como outras proteínas celulares, inclusive a própria sinucleína, né, a proteína ST1 pode ser secretada por vesículas, que são vesículas que acabam saindo da célula, chamadas de vesículas extracelulares, entre eles uma classe especial chamada de exosomes. E uma das coisas que esse trabalho levou foi entender como a proteína prion celular sinaliza em células, né? E esse é um trabalho que foi feito em colaboração com a Vilma e com o Rafael, pelo Flávio, que trabalhou na Vilma, depois veio trabalhar aqui, e hoje trabalha na indústria farmacêutica, né? Mostrando que a proteína prion sinalizava, e é claro que se ela é uma proteína ancorada por glicosil fosfatidinostol, importava entender como é que ela funcionava, né? E a gente descobriu que ela funcionava porque ela interage com receptores, entre eles o receptor de glutamato metabotrópico, que é um receptor importante no cérebro, é um tipo de receptor metabotrópico, né? Chamado de 1 e 3, né? São duas versões desses receptores, e mostramos que isso atuava, por exemplo, outras formas de sinalização, né? A ST1 atuava em um outro receptor via a proteína prion, ou seja, a proteína prion pode interagir com vários receptores diferentes. Essa descoberta de que ela interage com receptores foi importante, por quê? Porque logo em seguida a nossa publicação, vários grupos de pesquisa demonstraram que esse complexo entre a proteína prion celular e o receptor de glutamato é o receptor que peptídeos que são tóxicos na doença de Alzheimer, peptídeos abertas, são capazes de se ligar e produzir toxicidade nas células. E não é só os peptídeos de beta, até a própria sinucleína parece interagir com esse complexo entre proteína prion e receptores de glutamato, né? E essa foi uma descoberta que foi feita, quer dizer, a gente descobriu essa interação com receptores de glutamato, e esses pesquisadores depois descobriram que esse complexo é importante em uma série de doenças, né?
E a gente também estudou isso com a Vilma, com o Rafael, com vários tipos de modelos celulares diferentes. Bom, então, existem duas maneiras pelo qual a STI1 poderia interagir e participar em doenças degenerativas, né? Eu mudo o slide e demora um tempo para mudar. Uma delas é via essa sinalização, né? Ela é secretada, atua nos receptores, desse receptor de prion, e, na verdade, ela parece bloquear o efeito tóxico de beta, pelo menos em células de cultura, a gente publicou um paper que mostrou isso, mas também tem esse papel de chaperona, que é a STI1. E a gente ficou interessado em doenças degenerativas também, e para a gente, uma das coisas que a gente teve interesse foi poder estudar isso em vivo. E para estudar isso em vivo, nós geramos animais geneticamente modificados, onde a gente fez um knockout de STI1, e STI1 tem um filme aí que, infelizmente, vocês parece que não conseguem passar esse vídeo não está aparecendo aí, né? Está muito devagar. Mas esses animais eles morrem muito cedo durante o desenvolvimento, né? Mostrando o papel importante que a STI1 tem para a vida, né? Mas, além de gerar um animal knockout de STI1, nós geramos vários outros animais. Entre eles, nós geramos um animal que superexpressa STI1. Porque a hipótese que a gente tinha é que mais STI1 era uma coisa boa, né? Então, nós geramos um animal, esse animal expressa 3 a 4 vezes mais STI1, e a gente sabe que tanto o knockout quanto o transgênico são funcionais, porque a gente consegue, nesse último gráfico que vocês estão vendo, mostra que a gente consegue recuperar, né, os animais knockouts quando a gente coloca esse transgênio neles, né? Então, esse TGA, STI1-, o verde claro que vocês estão vendo embaixo, são animais vivos que a gente gerou, onde eles tinham nocaute do gene de STI1, mas porque a gente pôs o transgênio, os animais conseguiram sobreviver. Então, a gente tem animais que superexpressam STI1, que não tem STI1, e a gente fez um outro animal, que eu vou falar depois, que esse consegue sobreviver, que ele expressa 80% menos de STI1. E ele é um animal importante para testar o papel de STI1 na série de coisas. Esse trabalho é um dos trabalhos que a gente fez, mostrando que STI1 bloqueia essa toxicidade de peptídeos amiloides. Isso foi feito tudo in vitro, né? E a gente tinha interesse de saber se isso realmente era realidade em vivo. E um dos experimentos que a gente fez com uma pesquisadora de Liverpool, a Patrícia Van Hosten-Hale, foi testar primeiro num vermezinho, no C. elegans, né, se STI1 e HSP90 eram importantes para proteger contra a toxicidade de beta. Nesses experimentos, o que vocês estão vendo aqui é a paralisia dos vermes, né, quando você expressa esse peptídeo chamado de amiloide beta, né, que é tóxico em Alzheimer, na parede do músculo do verme, né? Então, vocês podem ver na primeira linha aqui, que infelizmente eu não consigo mostrar com o mouse, mas nos quadradinhos, né? Você vê a paralisia atuando, né, nesses animais. E se você expressa STI1 ou superexpressa HSP90, você diminui essa paralisia. E se você faz o knockdown, esse primeiro gráfico é do knockdown, né? E se você faz a superexpressão, você diminui a paralisia, que é o gráfico B. Tá? Então, a gente mostrou de duas maneiras. Ou seja, se você faz o knockdown de STI1 e de HSP90, você piora a paralisia. E se você superexpressa STI1 e HSP90, você melhora a paralisia. Né? Então, isso levou a gente então, a fazer a pergunta se em camundongo, se a gente superexpressasse STI1, a gente melhoraria, né, a toxicidade em doença de Alzheimer. E para fazer isso, a gente gerou animais onde a gente usou um animal que é um animal que mimetiza a forma familiar da doença de Alzheimer. Está demorando, eu estou mudando o slide, mas está demorando para chegar. Ah, pronto, chegou. Nós usamos esses animais que são chamados de FAD, de família Alzheimer's Disease. Ele tem 5 mutações, similar a mutações humanas na proteína APP, né, que faz com que ele aumente a produção de amiloide beta humano e agregue, forme placas, né? E esses animais, nós usamos com os animais que superexpressam ST1, que é esse TGA-FAD, que vocês veem aí no gráfico acima. Né? E a surpresa foi que,
contrário do que a gente esperava, né? A gente não achava que a patologia não ia ser afetada, mas a patologia foi. E não só foi afetada, mas aumentou a patologia nesses animais que tinham mais STI. Tá? Dá para ver no gráfico B a quantificação de placas, depois a gente fez a imunohistoquímica para a amiloide no gráfico E, e também a marcação de placas com tioflavina, em todos eles a gente vê aumento. E a gente mediu no gráfico G e H a amiloide beta por ELISA, né? E demonstrou que quando você tem mais ST1, você tem mais amiloide beta. E uma das coisas interessantes, a gente viu isso nos animais, mas viu isso são microscopia de cérebro de pessoas que morreram com Alzheimer. Uma das coisas que a gente viu é que ST1, eu peço perdão porque a qualidade, por causa da internet, não está muito boa, né? Mas isso foi publicado já, e dá para ver claramente que a ST1 acumula nessas placas, né? E sugerindo de alguma forma que ela tem um papel na agregação de proteínas. E a gente estudou os mecanismos disso, e eu não vou ter muito tempo para falar, porque a gente daí fez uma pergunta que foi se ela tinha esse papel com proteínas, tipo o A-beta, né? Será que ela teria esse papel também em outras proteínas de doenças degenerativas? E a gente realmente ficou interessado na sinucleína por várias razões. Primeiro, eu tinha falado para vocês pelo papel que ela tem nessa difusão de agregação de proteínas, né, que é bem demonstrado na doença de Parkinson, né, que eu falei para vocês no começo, mas também pelo fato, esse paper que saiu na Nature no final de 2019, que a sinucleína é uma proteína que ela está em vesícula sináptica, e ela tem um papel importante na comunicação entre neurônios. Mas, e ela agrega, obviamente, nessas doenças onde você tem neurodegeneração. Mas quando ela não está em vesícula sináptica, ela aparece, nesse trabalho demonstrou, sempre está ligada a chaperonas. E nesse trabalho que foi demonstrado é que não só ela interage com a HSP90, mas provavelmente com a ST1 também. Tá? Nós, então, a ideia é a mesma, né? A gente queria estudar se a ST1 teria algum papel na agregação de sinucleína, né? E a gente usou modelos para estudar isso, tá? Onde a gente consegue ver a sinucleína passando de um lado para o outro do cérebro. E a ideia é saber se esse papel desses chaperonas na agregação pela sinucleína. A primeira pergunta que a gente fez foi se realmente ST1 poderia interagir diretamente com a sinucleína. Isso são experimentos de ressonância nuclear magnética, né, de biologia estrutural, que foram feitos em colaboração com um colega meu, James Choi, aqui na universidade. Perdão. E o que você vê aqui, em vermelho, é a sinucleína, e em preto e aí a gente tem cada aminoácido da sinucleína que a gente consegue detectar por ressonância. Né? E o que vocês estão vendo é a mudança um shift na ressonância desses aminoácidos quando você adiciona uma maior quantidade de ST1. E a gente fez um monte de experimentos, vocês estão vendo a ST1 ali em cima, né, os domínios todos da ST1, e demonstrou que quem interage com sinucleína é o domínio que a gente chama de TPR2A, né, que é o que interage, os outros domínios não interagem com sinucleína, e pelo NMR dá para a gente ver que ele interage com a região C-terminal, né, a parte final ali da sinucleína. A sinucleína é uma pequena proteína de 142 aminoácidos, né, então ela interage com essa região final, que são os aminoácidos, que dá para ver aqui, que são os aminoácidos que estão mudando quando você coloca esse domínio 2A. Né? Além disso, aparece aqui, nós fizemos um experimento contrário, onde a gente colocou a sinucleína e foi ver a mudança de ressonância de ST1, né? E viu a região de ST1, que era aquela região que a gente chama de TPR2A, que interage com a sinucleína. E essa região está aqui demonstrada, né? A região nesse azul clarinho, é onde você tem... Mudou muito rápido. Estou tentando voltar, mas é a região que interage, que é próxima da região de ST1 que interage com a heat shock protein 90 também. Bom, a pergunta que a gente queria fazer é se a ST1 estaria envolvida, né, que elas interagem com sinucleína, mas estaria envolvida de alguma forma em agregação. E o que a gente fez foi pegar um animal que mimetiza a doença de Parkinson, né? Esse animal, ele expressa
o gene de sinucleína humana, que tá aí, o animal é chamado de M83, né? E no gráfico, no blot anterior, o que a gente está vendo são frações de cérebro, né? Para o Western blot, e a gente detecta a sinucleína que é tóxica e agregada por uma fosforilação no resíduo 129, que é que quando você for olhando no blot, esse P-sinucleína 129, né? Então você vê que esses animais M83, eles expressam, a gente pode usar eles como homozigoto ou hemizigoto, né? E o homozigoto, que expressa duas cópias desse transgênio, ele aumenta bastante essa sinucleína 129 humana e a sinucleína agrega. O gráfico B, C e D mostram HSP90, 70 e STI1 na fração solúvel do córtex humano. E não tem diferença. Mas o gráfico F, G, H mostram, novamente, STI1, HSP90 e 70 na fração de proteína agregada. Né? E você vê que tem mais a sinucleína 129 lá também, nesses animais M83 homozigotos. Né? E o que esse experimento mostra para a gente é que STI1, principalmente, mas HSP90 e 70, estão agregando junto com sinucleína e estão presentes nessa fração que a gente só consegue extrair com alta concentração de detergente e ureia, né? Mostrando que elas parecem realmente não só interagir, mas agregam juntos. Né? Além de mostrar isso, a pergunta que a gente fez foi se no tecido dos animais, de camundongos, STI1 interage com sinucleína. E o que a gente fez aqui foi usar anticorpos para precipitar STI1, que é o primeiro blot, e vocês veem que o anticorpo anti-STI1 precipita STI1, um anticorpo não relevante não precipita STI1, e aí a gente procurou se HSP90 está lá e está, HSP70 está lá e está, e sinucleína humana também ela precipita com STI1, sugerindo não só que a STI1 interage diretamente, mas interage no cérebro dos camundongos e forma um complexo com sinucleína. A pergunta é se STI1 tem algum papel nessa passagem, nesse comportamento de prion, né, da sinucleína, onde a patologia vai progredindo de um lado do cérebro para o outro. Né? E para fazer isso, o que a gente fez foi usar um modelo, que é esse camundongo M83, e o que a gente faz, esse camundongo a gente pode usar ele de duas maneiras. Tá? Com duas cópias do gene humano da sinucleína, né, ele desenvolve a agregação de sinucleína sozinho quando ele envelhece. E foi isso que eu mostrei para vocês. Com uma cópia só, que é o M83 hemizigoto, ele não tem problema nenhum, ele tem pouca sinucleína humana, mas se você põe uma semente de sinucleína lá, humana, que está agregada no cérebro desses camundongos, ele inicia esse processo de spreading da proteína. E isso é muito bem documentado, os animais sobrevivem por 14 semanas, depois começam a ficar doentes e morrem, né? A gente injeta, aqui em amarelo, a sinucleína no corpo estriado dos camundongos, e vocês vão ver que essa sinucleína, a gente injeta só um pouquinho, mas o que ela faz é que ela recruta a sinucleína endógena humana do camundongo, ela faz com que essa sinucleína se altere e comece a se agregar, e isso passa por locais conectados no cérebro do camundongo. Né? Esse é o experimento, a gente pega o camundongo com 3 meses de idade, injeta, né? E depois de algumas semanas a gente começa a testar esses camundongos. E isso, espero que dê para ver a marcação, embora a qualidade esteja muito pobre. Esses são os animais na esquerda que foram injetados com essas fibrilas, e em azul são todos os núcleos do cérebro, e em vermelho, que vocês estão vendo com muito pouca resolução, é a patologia. E a gente confirmou isso também com gel e eu vou mostrar para vocês. Mas o que dá para ver é que nos animais que expressam mais ST1, como a gente tinha mostrado nos animais de Alzheimer, você tem muito mais patologia. E eu não sei se vocês vão conseguir ver as microscopias confocais dessa marcação. Acho que dá para ver. Né? Não só a gente vê mais patologia, agora dá para ver melhor, né? Espalhada pelo cérebro todo. Você vê, tem localizações específicas, né? No córtex piriforme,
no cingulato, no tálamo, e a gente injeta só no que a gente chama de ipsilateral, e ela passa para o outro lado do cérebro. A gente injeta uma quantidade pequenininha, mas isso vai aumentando porque ela recruta a proteína endógena que esses camundongos expressam, né? E dá para ver que tanto o HSP90, no primeira imagem, mas STI1, e até o ubiquitina, se acumulam nos mesmos lugares onde você tem a sinucleína fosforilada no resíduo 1,29, e nas células que tem mais STI1, você tem muito mais, não só você tem mais células marcadas, mas você tem mais patologia em cada célula. A gente, obviamente, essas microscopias não permitem uma quantificação muito boa. A gente fez por Western blot, e vocês não precisam preocupar tanto com o Western blot, mas mais com os gráficos, mostrando que se você tem mais STI1, você tem também mais sinucleína no 29 e até mais sinucleína humana. Isso na fração solúvel, mas também na fração de proteínas que se agregam no cérebro. Às vezes ele passa muito rápido e vai direto. Ou seja, vai aparecer um gráfico daqui a pouco onde ele mostra as proteínas também que estão agregadas. Que é esse gráfico do meu lado direito aqui, né? Que essa fração solúvel apenas em alta concentração de ureia e SDS. Né? Ou seja, mais ST1, como nos animais de Alzheimer, parece aumentar a agregação de proteínas. E a pergunta é, claro, bom, se mais ST1 faz isso, será que menos faz diferente? E para isso a gente tinha gerado um outro animal, eu não vou entrar em detalhes de como isso foi feito, mas esse animal expressa 80% menos de ST1, só que agora esses animais conseguem sobreviver. Né? E a proteína é mutada, ela perde um pedaço dessa região TPR1, né? E com isso faz com que, está mostrando aí nesse gel, você não veja a proteína mais naquela região de 66 kilodaltons, ela está numa região menor, mas a quantificação mostra que você diminui em 80% essa proteína. E ela é funcional, porque a gente consegue fazer, novamente, a gente cruza esses animais com animais nocaute, e a gente consegue ter animal nocaute agora que tem esse gene hipomórfico, que a gente chama de delta TPR1. Né? Bom, a pergunta, então, é se reduzindo e tendo um ST1 que não funciona tão bem, que é esse delta TPR1, você mudaria a patologia. Então, o experimento foi o mesmo e mudaria esse spreading. Né? E o experimento demonstrou, quando o slide aparecia aí, que, na verdade, isso acontece. Né? Você está vendo novamente os animais controles que foram injetados com essas fibrilas, né, de sinucleína. Em vermelho você vê a produção. E os animais que têm menos STI1, e a quantificação do gráfico mostra isso, você vai ter menos sinucleína. A gente também fez quantificação dessas diferentes regiões, tá? que você tem o acúmulo de sinucleína, e dá para ver que quando você tem menos STI1, você tem menos patologia de sinucleína, que são exemplos de 3 diferentes regiões do cérebro, mostrando em vermelho a sinucleína fosforilada, né, que é agregada, e em verde são as próximas, né, que estão ali próximos de onde a sinucleína está. Obviamente, isso só não permite a gente... Essa quantificação é boa, mas a quantificação real é por bioquímica, né, que é a minha formação original. Então, a gente fez também o mesmo tipo de experimento com os Western blots, onde a gente extrai as proteínas, quantifica, e essa proteína sinucleína fosforilada, quando você tem menos ST1, também está diminuída. E se a gente olha a parte aquela parte de ureia e SDS, né, que eu espero que apareça daqui a pouco, embaixo, tá aí, a gente isola novamente aquela parte de ureia e SDS, e quando a gente tem menos de ST1, a gente novamente vê menos quantidade de sinucleína. Tá? Essa sinucleína fosforilada principalmente o principal marcador para a doença de Parkinson, demência de Lewy bodies e outras formas de demência. Né? Então, diminuindo ela, a ideia é que talvez você esteja diminuindo a toxicidade nessas doenças. E sugerindo que, nesse experimento, que a STI1 talvez seja um alvo importante para essas doenças degenerativas.
obviamente, para a gente saber se isso está tendo um efeito positivo, a gente tem que olhar no comportamento dos camundongos. Infelizmente, esses camundongos, quando a gente injeta esses PFFs, eles acabam tendo um déficit motor muito rápido, né? E é difícil de medir, mas a gente mediu isso. O que a gente fez aqui foi colocar os camundongos de cabeça para baixo e ver o tempo que eles demoram para cair quando eles estão de cabeça para baixo, né? Se eles estão fracos, eles têm problema motor, eles caem mais rápido. E o que a gente pode ver aqui é o seguinte, a gente separou, né, para o grupo de camundongos que caem rapidamente com menos de 10 segundos, né, e os que ficam mais de 10 segundos pendurados de cabeça para baixo. Como vocês podem ver no último gráfico, que é esse M83 PBS, que é injetado com salina, né, 90% dos camundongos conseguem ficar mais de 10 segundos. Né? Agora, quando você injeta com as fibrilas, você pode ver no primeiro gráfico, que é o M83 PFF, né, mais de 50% dos camundongos, com 10 segundos, já caem. Tá? Se você tem mais STI1, aumenta até um pouquinho mais, 80% dos camundongos caem com menos de 10 segundos. Enquanto que os animais que têm menos STI1, eles se comportam como os animais que receberam salina. Né? Eles estão... a maior parte dos animais conseguem ficar de cabeça para baixo por um bom tempo. Bom, esses experimentos sugerem que a gente não só está diminuindo a agregação de proteína por diminuir a ST1, mas a gente está diminuindo também a toxicidade. Mas para realmente testar isso, a gente precisou usar o outro modelo animal, que é o modelo que tem duas cópias de sinucleína, né, mutada, que é a sinucleína que é encontrada em doença de Parkinson, que é essa sinucleína que tem uma mutação no aminoácido 53, né, passa de alanina para treonina, e essa mutação causa doença de Parkinson. Esses animais, quando eles têm duas cópias dessa sinucleína humana, eles começam a desenvolver a agregação, como eu mostrei para vocês, com 8 meses de idade. Embora eles não tenham muito, a gente não está muito claro se eles tinham déficits cognitivos. E a gente testou isso e foi capaz de mostrar que eles têm. Então nós usamos esses animais, nós cruzamos eles com animais que tinham menos ST1 também. E como a gente está interessado em uma atividade potencialmente terapêutica, a ideia de bloquear completamente ST1 talvez não funcionasse. Né? Então a gente usou animais que têm só 50% da concentração de ST1. Né? A gente diminuiu um pouco, mas não totalmente. Que a gente viu que também diminui um pouco a patologia. E o que a gente fez foi testar a cognição desses animais usando um sistema que a gente chama de... É um sistema de como se fosse um iPad para os camundongos. Né? Os camundongos têm um touchscreen, né? uma tela, onde os camundongos vão lá e tocam nessa tela e dizem para a gente se eles lembram do que eles viram. Isso é um sistema que foi desenvolvido por colegas meus aqui da Western, né? O Tim Buster e a Lisa Saxida, e eles desenvolveram vários testes cognitivos, a gente vem fazendo isso há muito tempo, e esses experimentos particularmente foram feitos por uma brasileira que está aqui no laboratório, que infelizmente está indo embora daqui a um mês, que é professora da UFMG, a Aline, que até está participando hoje do seminário. Né? A primeira pergunta que a gente fez é se a gente diminui ST1, a gente tem um efeito que a gente estava vendo nesses animais, como a gente viu nos animais que são injetados com fibrila, e a resposta é que sim. Até os heterozigotos de ST1, que tem só 50%, tem em algumas regiões do cérebro também um efeito. Né? Ups, passou demais. Opa. Também tem um efeito. Né? Então, a gente fez o mesmo tipo de análise para o Western blot, e, novamente, vocês não precisam ficar preocupados com os plots, mas olhem os gráficos, né? E o gráfico está mostrando a fosforilação de sinucleína, 129, mostrando que menos STI1, mesmo com 50% em algumas regiões do cérebro, já é capaz de diminuir bastante a fosforilação de sinucleína. Tá? Similar ao que a gente fez nos animais injetados com aqueles PFFs. Né? Essa é a fração solúvel, mas a gente fez também a fração insolúvel, né? Aquela fração de agregação de proteínas, porque tem a discussão se é a proteína que está realmente agregada que é mais tóxica, ou é a proteína que não está agregada, que é solúvel, que é mais tóxica. Mas todos os dois mostram a mesma coisa. Né? Você tem menos ST1, você tem menos sinucleína fosforilada. Embora você tenha até mais sinucleína, a gente acha que tem mais porque ela começa a agregar. Na verdade, a gente já viu que nesses camundongos, não é que ela tem mais sinucleína, é que ela começa a agregar e deposita. Né? Bom, a pergunta, então, é se esses animais que têm menos sinucleína, eles são capazes de melhorar, né, a função cognitiva. Né?
Infelizmente, é um filme, eu não sei, eu acho que... até está passando, mas o lag vai ser tão grande. Mas eu explico para vocês o que é. Isso é um sistema, então, de touchscreens, onde os camundongos são treinados. Eles veem duas imagens, infelizmente vocês não vão ver o filme muito bem, eles veem duas imagens e uma das imagens é a correta. E eles recebem uma recompensa, que é um iogurte de morango, se eles acertam a imagem certa. Então, uma dessas duas imagens está correta, eles acertam. E os camundongos não só aprendem, mas aprendem bem. Eles acertam 8 ou 9 de cada 10 tries, eles acertam, depois que eles estão bem treinados. Bom, o que a gente faz com eles? Uma vez que eles aprendem isso, a gente faz uma reversão desses experimentos. A imagem que estava sendo recompensada, ela não é mais recompensada. É a outra imagem que é recompensada. Os animais agora têm que aprender a ignorar o que eles tinham aprendido antes, né? E tem que aprender uma nova contingência. Né? Isso é um processo de flexibilidade de comportamento que é muito importante em doença de Parkinson e outras formas de demência. Né? É chamado de behavior flexibility, né? Ou cognitive flexibility. Essa habilidade que a gente tem de poder mudar, né? De ser apresentado com fatos novos e a gente poder mudar, né, o nosso pensamento. É claro, isso é importante para todo mundo no dia a dia. Bom, vamos ver se passa para frente. Bom, então, o que a gente fez? A gente testou os animais que tinham menos ST1, que tinham aquela sinucleína mutada também, e estão mostrando aqui. Né? E no primeiro gráfico, o que a gente mostra é a aquisição. Tá? Então, na aquisição, o que está acontecendo? Os animais controle, os animais que têm duas cópias de sinucleína e tem ST1 normal, e os animais que têm duas cópias de sinucleína, mas têm menos ST1, que são os ST1 hétero, está mostrando aqui. E dá para ver que todos eles aprendem do mesmo jeito a reconhecer as imagens. Né? Ou seja, eles são capazes de reconhecer as imagens sem problema nenhum. Né? O número de sessões que a gente leva para eles aprenderem é a mesma. Né? E nesse caso, a estrelinha ali que é recompensada. Aí a gente vai e faz aquela maldade com os camundongos e muda. Né? Então, eles estão aprendendo, no gráfico da direita, a gente está vendo as escolhas corretas. Né? Então, você vê que eles estão, 80% do tempo, eles estão acertando. Aí a gente muda a contingência. Agora, não é mais esse ventiladorzinho, estrelinha, né? Que vai recompensar. São as bolinhas de gude que estão na direita, né? que vão recompensar. Né? E o que a gente vê é que os camundongos vão reaprender isso, né? E demoram, novamente, umas 10 sessões para reaprender tudo de novo e chegar a acertar 8 de cada 10 vezes. Né? E o que vocês podem ver no gráfico que está à direita é que a linha abaixo é o animal que tem duas cópias de sinucleína, né? Que é o quadrado, né? Tem duas cópias de sinucleína e essa tem um normal. E eles têm um déficit, eles não conseguem chegar aos 80%. Ou seja, eles são capazes de aprender, eles são capazes de discriminar, mas eles têm um déficit nessa flexibilidade de comportamento deles. E isso é um déficit comum em doença de Parkinson e outros tipos de demência. Olha o que acontece com o animal que tem menos ST1. O comportamento dele é idêntico ao comportamento de um animal controle. Né? Ou seja, não só a gente diminuiu a patologia, né? E melhorou a função motora naquele modelo mais agressivo de injeção dessas fibrilas, mas a gente também conseguiu recuperar o déficit cognitivo desses animais, sugerindo que, diminuindo a patologia, diminuindo a sinucleína fosforilada, a gente está diminuindo a toxicidade nessas doenças, sugerindo que talvez drogas que possam interagir com ST1 e possivelmente com a Heat Shock Proteína 90, poderiam ter um papel importante no tratamento da doença de Parkinson. E outras formas de doença de sinucleína, como Lewy Body Dementia. Né? A gente tem um modelinho, a gente acha que, com os dados de NMR, a gente acha que o que está acontecendo é que a HSP70 e 90 interagem com sinucleína, e o que a ST1 faz é que talvez ela recrute a sinucleína para esse complexo, mas mantenha também a sinucleína numa conformação, e talvez a sinucleína mutada, isso aconteça de maneira mais prominente, mantenha a sinucleína numa conformação que facilite a fosforilação desse resíduo 129, e é claro que a gente sabe que essa fosforilação do resíduo 129
ela favorece a agregação da sinucleína, né? E como a ST1 é secretária, é possível que isso atue não só dentro da célula, mas também do lado de fora da célula, né? Favorecendo a passagem de sinucleína de um lado para outro do cérebro. Bom, já tem uns 40, 45 minutos, eu vou parar por aqui. Eu só quero passar para vocês as mensagens principais, né? Desculpe que o slide está em inglês, mas a ideia é de que ST1, né, tem um papel importante na proteostase, né? Ou seja, no controle de como proteínas funcionam na célula, né? Ela interage com um monte dessas proteínas que são capazes de se desenovelar e agregar. 2 exemplos, a proteína de Prion, sinucleína, mas ela interage também com o TDP-43, que é uma proteína importante em doença amiotrófica lateral. Tá? A ST1 tem um papel importante em diferentes funções celulares. A gente tem um trabalho que a gente está fazendo com a Silva Guatimozin na UFMG, mostrando que mais ST1 é super importante para a função cardíaca. E é importante para as células do cérebro. Por exemplo, se a gente faz essa diminuição de ST1, quando os animais envelhecem, algumas células do cérebro, particularmente no hipocampo, elas não funcionam tão bem. Tem um papel importante, né? Mas ela também parece ter um papel importante nesse desenvolvimento, agregação dessas proteínas, né? E nesse caso, mais ST1 é tóxico e favorece essa agregação, né? A gente acha que isso acontece particularmente com a sinucleína, porque ela está mantendo a sinucleína nessa conformação que favorece a interação com proteína quinase, que possui então, esse aminoácido 29, e favorecem a agregação. Né? Então vai ser importante encontrar o balanço, né? E a janela no qual, talvez prevenindo a interação de ST1 com sinucleína, a gente possa diminuir a agregação da sinucleína 129. Né? E já tem drogas que atuam na interação de ST1 com HSP90, por exemplo. Tem drogas que atuam em HSP90. Tem um conceito interessante também de que chaperonas podem se remodelar nessas doenças degenerativas e atuar de maneira tóxica, que é o que a gente acha que está acontecendo, né? É o conceito do epichaperoma, que foi criado por uma pesquisadora de Nova York, a Gabriela Chiozes, e você interferindo com a ST1, você interfere com essa conexão anormal do epichaperoma. Tá? Então, talvez seja importante encontrar drogas, e já tem algumas drogas que estão fazendo isso, a gente está testando no laboratório agora, né, com a Aline, com vários estudantes, a gente está testando algumas dessas drogas para ver se tem potencial de melhorar não só a patologia, mas melhorar também a toxicidade na doença de Parkinson. Eu vou terminar então por aqui, vou só mencionar as pessoas que realmente fizeram esse trabalho, né? Que obviamente não fui eu. A maior parte dos experimentos foram feitos da bioquímica e da imunistoquímica, foram feitos por uma estudante de doutorado que acabou de defender a tese, a Rachel Lack. Tá? Ela terminou o doutorado dela agora e resolveu, está tirando um tempo para resolver o que vai fazer da vida, mas ela terminou, ela fez praticamente todo esse trabalho e fez essa descoberta e fez a parte da doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, ela trabalhou também com o José Lopes, com o Val Ostachenko e o Flávio, sempre até 2019, estava no laboratório, trabalhando com a gente também, fazendo esses experimentos. Né? A Aline, que agora fez a parte toda de comportamento, né? Várias outras pessoas que estão envolvidas, como a Nusha e o Vlad, que estão levando isso para frente agora. A parte de comportamento também foi feita por uma estudante de mestrado que trabalhou com o Flávio, a Meilin. Né? No laboratório tem várias outras pessoas envolvidas com diferentes aspectos e eu acho que a minha parceira de laboratório e parceira de vida, Vânia, vai dar um outro seminário para vocês sobre a outra parte do que o laboratório faz em Alzheimer. E é claro que a Vânia participou em tudo isso, né, que mantém a gente funcionando. E na Western, uma série de colaborações, o James Choi na parte de biologia estrutural, o Tim e a Lisa na parte de comportamento, que a gente sempre colabora, né, a Patrícia com os vermezinhos, C. elegans, né, e o pessoal da McGill, que fornece essas fibrilas para a gente e ajuda na análise genética do que a gente faz. E no passado, os experimentos que eu mostrei para vocês foram feitos em colaboração, o inicial disso foi feito em colaboração com a Vilma e com o Rafael. E aqui estão algumas
agradecimento também do funding, né? A gente recebe bastante funding da universidade, mas também externo, né? Principalmente do CIHR, que é o nosso NIH, de outras organizações, e o funding passado. E se tiver alguma pergunta, eu fico feliz em responder também. Obrigado pela atenção. Bom, eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns pela apresentação. Realmente foi um assunto extremamente importante. E eu gostaria, antes de passar, e queria dar os parabéns mesmo, porque muito bem apresentado nesse trabalho de pesquisa. Antes de começar a atender as mãozinhas levantadas, eu quero dar um testemunho e falar alguma coisa sobre essa doença, o Parkinson especificamente, que eu venho estudando há 35 anos. Porque eu tenho uma paciente, que é minha esposa, que já chegou até o limite de doença de Parkinson. É cadeirante. Nesse instante, inclusive, está fazendo cintilografia para esclarecer outras coisas de evolução final de 32 para 35 anos de Parkinson, não é? Que é uma bradicardia sinusal, que é uma série de coisas que vem acontecendo. E o médico dela também é um grande pesquisador, Marco Antônio, nessa área, que é o Francisco Cardoso, que, inclusive, ele mexe muito, inclusive, com a pesquisa em camundongo. Por força de circunstâncias, é um assunto que eu estudo muito, porque eu tenho na pele a doença de Parkinson. Esses movimentos todos alterados por doenças degenerativas sempre foram... E você fez uma exposição simplesmente maravilhosa. A gente só torce para apressar. E doença degenerativa, elas são extremamente preguiçosas, não é? No desenvolvimento de alguma coisa. A minha esposa, por exemplo, fez uso de tudo que é remédio ainda em fase experimental, até adesivos, tudo que você imaginar, o Francisco Cardoso. Então, com isso, apesar de eu ser, por natureza, um coloproctologista, eu passei a estudar as doenças degenerativas. Esse é o motivo. Quero parabenizar mais uma vez sua apresentação, foi muito boa, esclareceu muita coisa. E antes de atender as mãozinhas da Vilma e da Maria Helena, novamente, eu quero passar antes a palavra para o Marcos Vinícius, depois a Vilma, depois a Maria Helena. Eu não tenho que falar. Eu não esperava coisa pior, eu esperava coisa desse tipo, que o Marco Antônio sempre foi um estudante excepcional. E a gente fica orgulhoso quando um orientado suplanta você. E é interessante, Marco Antônio orientou o meu filho, foi o orientador do doutorado do Renato. Então, vocês vejam que coincidência. O Marco Antônio, que é meu filho orientado, agora eu tenho ele foi orientado, é neto do meu orientador. É um interessante. Parabéns, viu, Marco Antônio? Obrigado, Vinícius. Vou prestar atenção no ST1. Vilma? Gente, Vilma com a palavra. boa tarde para todos. Marco, muito bom te ver aqui e ver que como isso cresce, né? Começou, sei lá, 20 anos. E eu queria te discutir um pouquinho com você um ponto que você trouxe, que eu acho que é bem interessante, e a gente não teve a chance de estudar, que é o fato da STU ser secretária. E, assim, na verdade, uma das coisas que a gente viu é que quando ela é secretada, parte dela fica na superfície, ela facilitaria a interação dela com outras proteínas, né? Não sei se necessariamente com a sinucleína, mas eu fiquei imaginando todos os efeitos que a gente viu com a ST1, quando a gente não tinha agregação, quando a gente estava vendo a proteína que não é agregada, eram fatores protetores. Né? E agora a gente tem a ST1 aí de alguma forma se associando e talvez aumentando a fosforilação, né, de sinucleína e aumentando com a agregação. Como é que você vê a possibilidade? A sinucleína já foi mostrada, né? Ela também sai em vesícula, né? Como é que você vê a possibilidade de você estar espalhando
tirando isso ou agregando também por mecanismos mediados pela STI secretado. E a outra pergunta é se você chegou a olhar se o animal que superexpressa a STI também secreta. Também secreta STI1? Isso, secreta mais. Então, vou responder essa primeira pergunta. In vitro, sim. A gente fez experimentos mostrando que até neurônios secretam mais. Porque, se você lembra... isso é interessante, porque é uma coisa que você e o Rafael discutir, né? Uma das coisas que a gente viu tem muito em vivo. Né? Quando a gente faz imunistoquímica, a gente vê muito pouco STI1 em astrócito. E mesmo microglia. E quando a gente olhou dados do single cell RNA-seq, a gente vê que tem também pouco, a menos que os astrócitos estejam proliferantes, tem pouco STI1, que foi uma surpresa para nós, porque a gente esperava. Agora, in vitro tem, né? Quando você põe um astrócito in vitro, ele prolifera muito, e tem quilos de STI1 e a gente detecta a secreção. Você lembra também que em neurônio e cultura a gente dificilmente detectava a secreção, né? Mas nesses animais que tem mais STI1, a gente detecta a secreção. Mesmo em neurônios. E em astrócitos também mais. Então, eles secretam mais. A primeira pergunta que você fez é se STI1 extracelular talvez tenha um papel. A gente acha que é por isso. Que, na verdade, essas placas de Alzheimer que a gente viu, onde em humanos a gente viu STI1, né, são extracelulares. O que fala que, assim, tudo que a gente fez in vitro, né, de que STI1 é secretado, está acontecendo no cérebro, ela está sendo secretada. Né? Ela talvez tenha um papel importante. A gente e outras, você sabe disso, outras pessoas viram, por exemplo, que em hipóxia, né, em acidente vascular, essa secreção de STI1 parece ser importante até para proteger as células, mesmo em vivo. Né? O que acontece que é um pouco diferente é nessas doenças de proteína misfolded, onde ela tem esse papel de chaperone e parece que também está afetando de maneira negativa, né? Talvez até o que ela esteja fazendo é o trabalho dela, está tentando preservar essas proteínas, né? Só que está preservando a proteína que está mal enovelada, né? E isso não é um conceito novo, tem outras cochaperonas, né? A FKBP também faz isso, em tal, né? Já tem um conceito onde inibindo a atividade de chaperone, cochaperone em tal, talvez seja a maneira de diminuir as folgas de tal. Cuidado com o chaperone. Se alguma vez tentou isolar essa vesícula da célula da cultura e colocar, difundir no cérebro do animal? Não, a gente não faz muita parte de exossoma como vocês faziam. Então, não é uma coisa que a gente fez ainda. Agora, tem pessoas fazendo, inclusive, com marcadores no líquido cérebro espinal, né, no sangue, agora, com marcadores, vesículas que vêm do cérebro, talvez seja uma maneira de fazer no futuro. Mas não, a gente não fez. A gente está realmente só olhando a parte de in vitro e manipulando o gene agora. Tá bom. Professora Maria Helena. Parabéns, Marcos. Eu queria assinar embaixo, né, as palavras do professor Vinícius. Eu vi sua formação na UFMG, depois convivi com você como colega, participando das suas bancas, e seus trabalhos foram sempre muito interessantes. Com respeito à sua apresentação, brilhante também, e eu teria algumas perguntas. Primeiro, se a S tem uma só central ou se é periférica. Eu não sei se você mencionou que tem um efeito do coração aí que a Silvia estaria estudando. E segundo, parece que o problema, então, é a fosforilação da serina 129, né? Quando ela é superfosforilada, vai promover essa agregação. Vocês exploraram um pouco a desfosforilação como uma possível via aí para a terapêutica? Bom, a primeira pergunta que você fez é ótima, obrigado, porque eu achei que eu talvez não tivesse muito tempo de falar sobre a biologia, né? Essa tem uma expressada em praticamente todos os tecidos do organismo, né? Ela é conservada de levedura, ela tem quase 50% de identidade com a proteína de levedura, e se você põe a proteína humana em levedura, ela consegue fazer o mesmo papel da ST1 da levedura, né? Ou seja, esse papel de chaperona dela é conservado desde levedura de cochaperona até humano. É o papel de sinalização que a Vilma descreveu com o Rafael e que eu participei, que a gente acha que evoluiu nos últimos anos. Evoluiu com organismos superiores, como
mamíferos, né? Então, é por isso que, por exemplo, em vermes a gente vê a mesma coisa que a gente vê em vitro, mas em camundongos a gente vê as coisas um pouco diferentes em vivo. Mas ela está presente no coração, está presente em todos os tecidos, tá? Onde ela tem um papel importante. No coração, as heat shock proteins, né, esses chaperones, são ainda pouco estudados, mas tem um papel importante. Alguns laboratórios começaram a trabalhar com isso. A Silvia está fazendo e mostrando que, na verdade, mais ST1 é bom, protege contra isquemia, protege contra inflamação, e menos ST1 é péssimo. Por isso que você vai ter que balançar, se for inibir isso de alguma maneira. Quer dizer, ou você tenta fazer alguma coisa que é cérebro específico, ou você tem que usar uma droga que não pode inibir completamente, né? E talvez seja que a fosforilação, a ação no cérebro seja que a gente possa diminuir a atividade um pouquinho e já tem uma ação. Quanto à fosforilação, tem laboratórios no mundo inteiro trabalhando com a fosforilação de sinucleína, né? E tem pessoas tentando descobrir quem desfosforila. O problema é que parece que quando ela é fosforilada, ela tende a agregar, e aí, provavelmente, aquele resíduo não fica exposto de maneira normal para a desfosforilação, né? E não só é ela que agrega, a sinucleína agrega, mas ela traz também um monte de outras proteínas, como vocês viram, até as outras chaperonas, né? HSP90, 70, ST1, que por si só já provavelmente é um problema, né? Já causa um problema. E o outro efeito que ela tem é que ela agrega vesículas também, né? Então tem umas microscopias eletrônicas de alta resolução mostrando que vesículas de lisossoma e tudo se agregam nesses corpos que eu mostrei em camundongo, nesses corpos de Lewy, né? Esses agregados de sinucleína, tem um monte de outra coisa lá junto. Ubiquitina, chaperonas, muita vesícula, talvez até mitocôndria agregue ali, né? Então, acaba não tendo acesso a fosfatases a ligar ali e desfosforilar a sinucleína. É sempre um balanço, né? Sempre vai ter alguma fosforilação, mas ela começa a agregar e esse balanço vai para o lado errado e não consegue diminuir. Obrigada, Marcos. Muito interessante, bem complexo. Nosso coordenador, Zé Augusto. Ô, Marcos, é muito bom te ver há tanto tempo, né? Fico muito satisfeito de rever e te agradeço em meu nome e em nome do colegiado. Você está colaborando conosco através do convite que foi feito, né? Espero que você aceite novos convites, né, no futuro para colaborar conosco. Eu fiquei muito satisfeito, te agradeço e parabenizo pela apresentação, que foi ótima, né? Eu tinha algumas dúvidas, Marco. A Vilma levantou uma, colocando... Você já tinha colocado também, mas o problema ocorrendo de forma extracelular, né? Uhum. Então, eu queria te perguntar o seguinte. A proteína mal enovelada, né, geralmente ela já sai do retículo assim. Será que esse efeito teria o mesmo efeito intracelular? Ou ele teria algum efeito intra-retículo? Uhum. Eu acho que ST1 pode estar no retículo. Bom, primeiro é o seguinte, necessariamente ela não sai do retículo mal enovelada já, né? Quer dizer, ela sai normalmente e vai ser enovelada. Mas a gente acha que é no citoplasma que ela vai... proteínas que estão normalmente enoveladas, né, vão se ligar a proteínas que estão mal enoveladas, e aí, por mecanismos que a gente entende muito pouco, né, em todas essas doenças, essa semente mal enovelada faz com que outras também se desenovelem e funcionem mal. Tá? Se tem um efeito dentro do retículo, no Golgi, poderia ter, eu acredito até que ST1 já foi encontrado lá também. ST1 é tão abundante em célula que às vezes é difícil até de você saber onde ela não está. Ela vai para o núcleo, ela pode ser recrutada no núcleo com estresse, tá? Damage DNA, ela vai para o núcleo, então ela é secretada, ela é uma das proteínas mais abundantes. Você tem uma ideia, HSP90 tem em torno de 1% de toda a proteína na sua célula, é HSP90. HSP90. E ST1 um pouco menos, mas não é muito menos, né? E ela tem um padrão muito próximo da HSP90. Eu achei muito interessante, porque quando você fala em chaperona, você imagina alguma coisa que vai proteger o enovelamento correto, né? Uhum.
Você demonstrou que nem sempre é assim, né? Você É, está demonstrando que nem sempre é assim. ela Nós pode acabar protegendo o mal enovelado também. nós estamos estudando aqui, Marcos, nós estamos estudando a esclerose lateral amiotrófica, tipo 8, tá? Não esporádica. E nós estamos encontrando uns resultados interessantes associados ao mTOR. Tá? Uhum. Você tem alguma associação das chaperonas com o mTOR? Você conhece alguma coisa? Eu não sou especialista em mTOR, eu não saberia, assim, eu não duvidaria que várias das enzimas daquele caminho sejam clientes de HSP90 e sejam influenciadas, mas eu não tenho como te responder isso, Zé. Infelizmente, não é uma área que eu estudo com muito detalhe. Dr. Rafael Linden, com a palavra. Oi, Marcos. Na realidade, a Vilma roubou a minha questão logo no início, que eu estava. A minha questão era toda voltada para a compartimentalização desses efeitos, né? E eu acho que você já respondeu tudo que eu queria perguntar ali. A única coisa que eu fiquei, que ainda ficou na minha cabeça é o seguinte: o que acontece com a EST1 numa circunstância como essa, do ponto de vista estrutural? Vocês olharam de alguma maneira, porque a gente costuma olhar para a chaperona como tendo uma série de funções, mas ela começa a se ligar numa porção de coisas que têm estruturas completamente aleatórias, em princípio. Não são propriamente aleatórias, mas ela pode ligar com qualquer coisa. E essa qualquer coisa afeta reciprocamente a ST1. Tem alguma coisa nessa área? Tem. Então, os experimentos que a gente está fazendo com ressonância, né, com o James Choi, a gente está olhando para a ST1 também. Né? Então, a gente marca a ST1 e põe com sinucleína. E os resíduos que interagem com sinucleína são muito próximos dos resíduos que interagem com HSP90. Então, é possível que tenha até uma competição entre HSP... Na verdade, a gente acha que tem, porque quando a gente coloca HSP90 na mistura, né, diminui a interação com o sinucleína. Então, pode ser que até tenha... O que a ST1 está fazendo, ela remodela, né? E quando interage com a sinucleína, e se a sinucleína interage com a HSP90, ela pode sair fora. Né? Talvez isso esteja acontecendo. Agora, talvez essa mutante de sinucleína com aminoácido 53 diminui, aumente o tempo que a ST1 e a sinucleína fiquem juntos. A gente sabe que com a fosforilação da sinucleína, aumenta a afinidade de ST1 por sinucleína também. Então, é possível que quando você começa a ter essa fosforilação aumentada, aumenta a afinidade, e aí a ST1 fica mais tempo, e aí não permite, talvez, a interação com o HSP90. Isso é uma hipótese. A outra é esse conceito do epichaperoma, que a Gabriela Quiroz levantou, né? Que é que as chaperonas todas, que é exatamente o que você está falando. Quando você tem essas doenças degenerativas e esse novelamento errado, o sistema de chaperona interage de uma maneira diferente, e em vez de interagir de maneira transiente, ele fica muito mais conectado. Né? E isso não é uma função normal, e isso não é uma função boa. Né? O que a Gabriela tem é uma droga que aparentemente liga em HSP90 quando está nessa função anormal. Né? E ela mostrou que, por exemplo, se ela nocauteia, diminui a ST1, ela diminui a formação desse epichaperona também, esse complexo, que é um complexo de centenas de proteínas, de repente, que ficam prontas. A gente está colaborando com ela, mas nesses animais nós não conseguimos ver o epichaperona, esse complexo, que é difícil de ver. É bem difícil de ver, porque você tem que correr o gel nativo, é um complexo de alto peso molecular. Quer dizer, a gente detecta, mas não detecta, tem muito mais. Só que, mesmo assim, a gente está usando a droga dela, agora, a droga que ela criou, que está em clinical trial para Alzheimer's e para a doença amiotrófica lateral, para ver se consegue proteger esses animais. Então, está bem cedo, a gente ainda não tem noção do que... Fizemos só um experimento inicial, teve uma série de problemas que a gente não esperava, então nós temos que repetir isso ainda. Mas a ideia é testar esse conceito também do epichaperona. Quer dizer, pode ser uma das duas coisas que você está falando, né? Quer dizer, está movimentando e talvez
a função normal não esteja alterada porque ela está ligando lá e porque ela está ligando na mutada e que fosse olhada mais facilmente. E não só isso, ela está agregando mais também. Então, é possível que a função de STI1 esteja alterada. E, com isso, toda a função do chaperono está alterada. Ok, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tá? Manda um abraço para a Vânia e pede a ela para mandar o link também, que eu quero assistir a palestra dela também. Tá bom. Um abração, Marco. Bom, eu gostaria de, antes de terminar, deixar um desafio aqui, Marco Antônio, porque nós tivemos aqui no início 58 pessoas assistindo essa live. No momento nós estamos com 48, e eu não sei quantas delas são profissionais que não entram no laboratório como eu, mas estudam de fora do laboratório e que vivem com o paciente, na ponta. É como eu tinha te falado sobre o doutor Francisco Cardoso, na hora vaga que ele está mexendo com os camundongos, ele está dentro do consultório atendendo os pacientes. Mas eu faria uma pergunta que eu é quase que um desafio. O que vocês, de dentro do laboratório, poderia falar para pessoas com idade de 30, 40, 50 anos, que hoje começam a desenvolver sintomas que sugerem doença de Parkinson, doença de Alzheimer? Qual a palavra que você poderia ter de dentro do laboratório para essa população imensa de pessoas que estão começando hoje com esses sintomas lá no iniciozinho, um ligeiro tremorzinho na ponta dos dedos, devolução do cheque porque a assinatura não confere, impossibilidade de escrever, começa a digitar. Qual a palavra que de dentro do laboratório poderia vir? Essa é uma pergunta difícil. Bom, a primeira palavra é que a gente trabalha quase 24 horas, 7 dias por semana, pensando em como diminuir o impacto dessas doenças degenerativas. Né? A Aline, que é a pessoa que está aqui, pode testemunhar sobre isso, que ela trabalha no fim de semana. Ela passou um ano aqui trabalhando e trabalhando como louca para tentar, no tempo pequeno que ela tem, né, que ela podia ficar aqui por causa do UFMG, tentando demonstrar, né, maneiras de progredir. Né? Você tem absolutamente correto que essas doenças estão acontecendo durante anos, antes da gente ver qualquer sintoma, né? Eu diria até que não é com 30 anos que você vai ver qualquer sintoma, mas é mais tarde, mas ela já está acontecendo muito cedo. Né? Tem muito pouca coisa que a gente pode prevenir. Na doença de Alzheimer, a gente sabe que tem fatores ambientais que são importantes, né? como exercício, como atividade, função cardiovascular, estando boa na idade inicial, é bom para o envelhecimento. Né? Mas, obviamente, que a gente tem fatores genéticos, cada um de nós tem fatores genéticos diferentes que vão contribuir também, né, de maneira pequena para o nosso risco de desenvolver as doenças degenerativas. Né? Agora, para uma pessoa que tem 30 anos, eu espero que quando ela chegar a 60, 70, né, todo o esforço que eu e outras pessoas estão fazendo sejam traduzidas, né, a novas drogas que, como você disse, né, nenhuma das drogas atualmente atuam diretamente no mecanismo da doença. Né? E a ideia é que agora que a gente entender a biologia, uma das dificuldades obviamente, é entender a biologia dessas doenças. Né? As pessoas acham que, porque a gente conhece essas doenças há 50, 100 anos, a gente já sabe tudo da biologia. A gente sabe muito pouco da biologia, porque é difícil de estudar isso humano. Né? Mas agora a gente tem capacidade de estudar isso a nível estrutural, molecular, a nível da célula, a nível do circuito, a nível do animal, a nível de organoides humanos, e isso ajuda a gente a determinar o que tem relações causais com a doença, relações causais com a patologia, né? E que vai ajudar a gente a encontrar esses novos medicamentos. Então, a minha mensagem é: confie que entendendo a biologia das doenças, né, o que a gente faz no laboratório, é o passo essencial para a gente poder desenvolver o tratamento para essas doenças. Muito bem, é exatamente o que nós que estamos dentro de consultório, médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas,
Nós todos temos certeza absoluta que é o que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, em nome do seminário, quero agradecer, foi uma palestra maravilhosa, e quero que o nosso coordenador, Zé Augusto, encerre o nosso seminário de hoje. Ô, Marcos, o doutor Geraldo ele sempre me pede para encerrar, e ele é o nosso mestre de cerimônia oficial, o brilhantismo dele faz tudo. Mas eu, com muito prazer, eu vou encerrar te agradecendo novamente e esperando poder contar mais vezes com você. Tá? Tive muito prazer, muito tempo que nós não nos encontramos, tive muito prazer em te ver, mesmo que seja remotamente, espero que tudo esteja bem. Eu agradeço muito em meu nome, em nome do colegiado, em nome de toda a pós-graduação, essa ajuda que você está nos dando. Um grande abraço para você. Abraço a todos, então. Antes do Marcos assumir a palavra, eu não posso deixar a mãozinha da Vilma ficar aí à toa. Ô, Marcão, não deixe de dar um abraço na Vânia. Pode deixar. Isso. Dá um abraço na Vânia lá, Marcos. Pode deixar. Na verdade, não queria... Eu fiquei animada quando o professor Geraldo falou a respeito de tratamento. Eu devo dizer que eu fugi um pouco na neurociências e vim para a área de câncer, e eu acho que a gente está conseguindo na área de câncer andar um pouco mais rápido do que em doença neurodegenerativa. Eu fico torcendo para que em algum momento a gente consiga chegar nas doenças neurodegenerativas no que a gente está chegando em câncer. Então, vocês todos conhecem aí a quantidade enorme de drogas novas, de imunoterapia, de CAR-T, enfim, de coisas novas que estão aparecendo para o tratamento do câncer, e eu fico torcendo todo dia para a gente ter isso também nas neurociências. E, obviamente, que o conhecimento tem que ser acumulado. Vocês veem isso que a gente fez aí, Marco, Rafael e eu, são 20 anos, né? É uma vida de pesquisa. Então, é a ciência que vai gerar, que vai ser acumulada e vai gerar esse conhecimento para mudar a vida das pessoas. Ok, nós todos estamos em comum encerrando esse seminário hoje, Zé, com um agradecimento e um bom almoço para todos. Um bom fim de semana. Um abraço, obrigado pelo convite. Até logo. Até logo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, mano.